tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero de coração que todos estejam. Então vamos conversar um pouquinho hoje, né? Refletir um pouquinho hoje sobre um assunto que está bastante em alta. Uma certa polêmica também. Afinal de contas, todo assunto em alta gera polêmica. Mas vamos tentar conversar, vamos tentar refletir um pouquinho sobre essa questão dos bebês reborns. Mas então, inicialmente, o que seria? São bonecas, são bebês, são bebês recebe o nome, mas hoje nós vemos já quase pré-adolescentes reborns também, adolescentes reborns, que é uma boneca feita em tamanho natural. É uma boneca onde encontra ali inúmeros detalhes realistas, né? E que facilmente, visualmente falando, são confundidas com um bebê de verdade, uma criança de verdade, né? Tá, então o que um brinquedo pode estar causando tanta polêmica, tanta discussão, tantos comentários? Bom, esses bonecos, essas bonecas, elas eu vejo, eu particularmente falando, eu vejo algo como muito positivo e vejo algo também com uma certa preocupação. Vou só regular um pouquinho a câmera, está um pouquinho mais alto. Aí. Por que essa preocupação? Primeiro, porque eu vejo como positivo. Já foi estudado algumas vezes, vários casos, né, e constatado a eficácia de inserir no dia a dia de uma pessoa idosa, geralmente, com déficit cognitivo, né, com uma demência, com a questão do Alzheimer, com a questão, enfim, de uma certa perda com a realidade dessa pessoa, né, essa relação que ela tem com o outro, com esse mundo. Insere então uma boneca para que ela tente de alguma maneira, que ela consiga de alguma maneira resgatar alguns laços afetivos que outros tempos ela possuía. Uma tentativa de ativar a memória, enfim, não sei ao certo, não vamos entrar nesse campo, nessa questão. Mas na prática eu sei que sim, ajuda, resolve bastante aquela questão daquele distanciamento da pessoa em relação ao meio em qual ela está inserida. Já tive a oportunidade de presenciar uma evolução na interação de uma pessoa idosa, uma senhora idosa, com demência senil, e que a partir do momento em que foi apresentado para ela um brinquedo, uma boneca, ela começou com aquela boneca a interagir melhor, né? Conseguindo então, a partir daquela boneca, interagir com o meio que ela estava. Não era um reborn. Mas então, se uma boneca simples, até era bem feinha, mas ok, o objetivo dela, né, foi atingido e tal. Se fosse um bebê reborn, com certeza nós temos, nesses casos, uma eficácia muito maior. É um bebê, cara. Olhando assim à distância, não tem quem diga que não seja um bebê. Uma criança real. Legal. Outra questão que também já foi apresentado, já foi visto, aqueles pais de primeira viagem, né? Aqueles pais que não sabem muito bem ou sabem nada de como lidar, de como interagir com um bebê recém-nascido, né, com troca de fralda, com acomodação para mamar, enfim, o manejo com a criança, com o bebê. Muitos casais não têm uma rede de apoio legal. Sei lá por qual motivo, mas não tem. São apenas eles, né? O pai e a mãe ali, ou a mãe, o pai e o pai, enfim. Porque colocam muito a questão do bebê reborn, quanto a uma tentativa de ter uma maternidade causada por dificuldades outras. Pode até ter a questão da maternidade impossível, maternidade não realizada, pode até ter, tudo bem. Mas não é só maternidade, porque também tem a questão da paternidade. Muitos homens colecionam, muitos homens têm esse bebê, essa boneca, casais homoafetivos têm essa boneca, independente então do gênero, independente então do sexo, eu vejo que é uma questão geral. O fato de se ter uma criança não verdadeira em casa, agindo com essa criança como se fosse verdadeira, investindo afetivamente nessa
boneca, aí eu vejo com uma certa preocupação. Só finalizando, então, esses bebês, essas bonecas entrariam, então, como uma forma de treinamento para que esses pais, futuros pais, consigam aprender a lidar melhor, a manejar melhor com seus futuros bebês. A questão, então, outra, quando as pessoas parece que rompem um pouco o limite da realidade para a fantasia e tem aquela boneca como de fato um bebê, como de fato uma criança. Então essa pessoa, ela se relaciona com ela, interage com ela, afetivamente há um investimento muito alto com relação a essa criança, que não vai ter retorno, né? Que em algum momento essa criança, esse boneco vai ser de fato. E aí a questão, será que é de fato preocupante a questão de que uma pessoa tenha tanto investimento afetivo com um brinquedo, com uma boneca? Aí alguns vão me dizer, Alex, mas não. E o que dizer então daquelas pessoas que colecionam miniaturas, que colecionam bonecos? Tudo bem. A questão dos colecionáveis eu acho fantástico. Eu adoraria ter uma coleção Star Wars, por exemplo, né? Sou fã, gostaria muito. O que eu estou dizendo não é então você ter alguma coisa. Colecionadores de carros também, né? Enfim, não é você ter esse objeto colecionável. Não é você ter esse desejo, esse gosto peculiar por ter coleções. Me parece que com o passar dos anos isso sempre aconteceu, ultimamente está um pouco menor até do que já era antes, que antes a gente colecionava, me lembro, a gente colecionava selo para colocar carta no correio, né, selos postais, nós colecionávamos cartões postais, nós colecionávamos cartões de orelhão, nós colecionávamos tudo, tudo era possível colecionar. Colecionava garrafinha miniatura da Coca-Cola, tudo bem. A galera que coleciona Hot Wheels, tudo bem. Até aí, ok, é um gosto, você tem condições de bancar esse gosto, tudo bem. Mas você sabe muito bem que aquilo é aquilo. O que é aquilo, na verdade? Você não vai emocionalmente se confundir com afetos que poderiam ser atribuídos a uma criança de fato, a adultos. Porque quando isso acontece, né, de que há essa confusão, essa quebra de limites, então, do que é real e do que não é, me preocupa um pouquinho para pensar, para saber como é a questão existencial dessa pessoa. Qual é a qualidade das relações interpessoais e relações com o mundo? É esse nosso ser com os outros, o ser nesse mundo que a gente habita? Qual é a qualidade disso, né? Porque, fazendo uma pesquisa breve, até inclusive para essa temática, eu vi ali alguns relatos em que uma menina, uma mulher, disse que havia perdido a melhor amiga dela, amiga de infância, porque hoje ela estava colecionando os bebês reporte. Reporte não, reborde. Estava colecionando as bonecas. E que para essas bonecas ela dedicava todo o tempo que ela tinha livre. E às vezes até não era um tempo livre, mas ela acabava abrindo mão de outras coisas para cuidar. E cuidar como? Passar um pano, espanador? Não. Cuidar, me fala a memória, eram 10 bonecas que ela tinha, 10 bebês que ela tinha. Era dar banho em todos os 10, era preparar a roupinha dos 10, era pentear o cabelo dos 10, era colocar os 10 para comer, era colocar os 10 para arrotar, era colocar, enfim, é uma rotina realmente de uma mãe, né? A relação efetiva de um pai para com um filho, uma criança que é dependente dela. Ela acabou então se fechando em torno desse espaço restrito e abrindo mão de suas relações fora daquilo, né? Passou a não mais ter esse aproximar-se das coisas do mundo, aproximar-se de outras pessoas, aproximar-se de algo diferente daquilo que é dela. A gente sempre fala, pensa que quando existe um excesso em alguma coisa, existe uma ausência de outra. O que será que move, então, essas pessoas
a terem até uma certa compulsão ou obsessão, talvez, em ter essas crianças de plástico, né? Não é plástico, é silicone, vou me corrigir. Essas crianças não verdadeiras. Me faz pensar, me faz lembrar um episódio da nossa história no século XIX, em que quando as crianças não nasciam, morriam antes do nascimento, né? Eram natimortos, as famílias tiravam foto desse bebê morto, como se vivo estivesse, para guardar uma recordação, ter uma lembrança. E haviam fotógrafos especializados nisso e haviam as babás especializadas nisso, né? Ali tirar foto, a família toda e o bebezinho morto, um cadáver ali, tirando foto. Abrir o olhinho, tentar fazer uma expressão, enfim, era isso. Para tentar, a partir daquele momento, lidar melhor com aquela ausência, com aquela não presença física, real, daquele bebê que não nasceu. Não estou dizendo o que é, mas será que não teria um pouquinho desse vazio existencial, dessa necessidade de materializar sentimentos e afetos com essas questões dessas bonecas, desses brinquedos? Será que a pessoa que realmente começa a acreditar que aquilo ali, a coisa, o brinquedo, né, é de fato uma criança? Eu até acredito que sim. E isso não é, digamos, se aparecer para mim, surgir para mim um bebê reborn, para tratar, né, uma mãe ou um pai que me procure, eu não vou interpretar aquela relação como a causa de tudo. Para mim, aquilo será apenas um sintoma de algo muito mais profundo, né? De algo muito mais antigo nessa qualidade, nessa situação, dessa relação que a pessoa tem ou deveria ter com o mundo. Nós, seres humanos, nós seres, né? Nós somos pessoas relacionais. Até para nos caracterizar, até para nos identificarmos como quem somos, nós temos que nos relacionar com o mundo, para identificar nesse mundo o que não somos, para que a gente consiga entender. Então, como eu me fechando totalmente, cortando as minhas relações, cortando as minhas interações sociais, anulando minhas habilidades sociais, será que eu, de certa forma, também não estou me perdendo de mim? Talvez eu não esteja mais conseguindo me identificar como a pessoa que eu sou? Não sei. É uma questão de se pensar. Gente, aqui no nosso canal eu não vou dar solução para nada, é só um bate-papo reflexivo e cada um depois pensa, né? Vai para o caminho que quiser. Mas a provocação, será que quando a gente dedica tanto afeto, tanto carinho para um brinquedo, um afeto humano, né? Como se aquele brinquedo fosse nos retribuir de alguma forma, nunca vai. Como será que é saudável, né? O quanto essa pessoa realmente está existindo? Qual o sentido para essas pessoas terem esse tipo de relação tão intensa, tão profunda com um brinquedo e abrir mão de relações com outras pessoas, com o mundo? Aí chega alguém, eu não sei se você consegue ouvir, mas tem um dos meus cachorrinhos está latindo lá atrás. Ela você tem gatos, você gosta dos seus gatos, você brinca com seus gatos, cachorros também. Sim, sim, né? Me relaciono com todos eles de uma maneira fantástica. Eu dou carinho, dou atenção para eles, eles me dão carinho, me dão atenção. Tudo bem que os gatos é quando eles são afim de comer, o carinho deles é muito maior, mas tudo bem. Só que a questão não é ter o bebê, não é ter os animais, mas é identificar, perceber que, no meu caso, os gatos são gatos, e os cachorros são cachorros. Eu não vou poder, em algum momento, chamar um cachorro para ir na missa. Eu não vou poder chamar um cachorro para ir
participar como uma pessoa num, num cerimonial ubandista, por exemplo. Mas a gente percebe que as pessoas estão levando essas bonecas, interagindo, inserindo elas em um contexto que não é brinquedo, que não é faz de conta, que é real. Como, por exemplo, em shopping, como, por exemplo, na igreja, nas igrejas, né? Como, por exemplo, em hospitais, como, por exemplo, em qualquer lugar que se faça normal, se tenha a ideia de normal de uma pessoa aí. E muitos ainda ficam bravos quando a gente direciona a esses bebês como bonecas. Não são bonecas, são meus filhos. Faz parte de mim. Essa quebra, essa ruptura do real e imaginário é que me gera preocupação. O que fazer? Nada. Nada. Se alguém me procurar precisando, querendo ajuda, eu vou pensar, refletir sobre aquele caso específico. E cada caso é um caso, né? Para um pode ser X, para outros pode ser Y. Então, nesse X e nesse Y individualmente, a gente vai acolher. Mas na rua, não. Então, por que falar tanto sobre isso? Só para a gente pensar um pouquinho. Só para a gente refletir um pouquinho sobre essa nova onda. Repito, todo excesso pode trazer uma ausência, um vazio muito profundo, até um vazio existencial. Tá certo? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Passei dos meus 10 minutinhos, 12 que eu me organizei, mas passou. Até o próximo vídeo, fiquem bem, tá? E curtam suas mamães. Feliz Dia das Mães para todos vocês de hoje. Até mais.